E aí, pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai começar mais uma videoaula, né? Para quem não me conhece, meu nome é Maíra e a gente vai falar hoje sobre fermentação de alimentos. Só abrindo parêntese que para falar, né, que o que a gente vai falar sobre fermentação hoje aqui é voltado para a área de alimentos, tá? Porque essa videoaula faz parte de videoaulas que estão sendo postadas durante o período de pandemia no Google Classroom. Então, só abrindo esse parêntese, ela é da disciplina de conservação de alimentos, não é disciplina de bioquímica, tá? É disciplina de conservação de alimentos. Então, a gente vai entender um pouco melhor o que é a fermentação, quais os principais tipos de fermentação que ocorrem no meu alimento e por que a gente, então, trata ela como um conservante, né? Um processo de conservação nesse produto, nesse alimento, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Então, gente, o processo fermentativo, ele ocorre desde a antiguidade, né? A gente pode lembrar, por exemplo, de um quadro que é bem memorável, que é o quadro da Santa Ceia, onde eles comiam, bebiam, né? Eles comiam o quê? Pão, bebiam vinho naquele quadro, peixes também e tudo mais. Só que a gente está falando da fermentação, né? Então, essa transformação bioquímica, por exemplo, da uva até chegar no vinho, né? Como é que isso ocorria? Era muito empírico, ou seja, eles tinham aquele conhecimento, mas não sabiam de fato ao certo como que era, né, para fazer. E aí você vai falar, mas eles já não faziam? Ok, eles faziam, só que o que acontece? Quando a gente não controla o processo, como é feito na indústria ou como é feito hoje, né, em vinícolas, a gente está falando do vinho, ou outros processos, né, no caso da cerveja também, que é um processo fermentativo, iogurte, enfim, vários produtos aí passam por esse processo. Quando a gente não controla o processo, a gente vai ter um problema de padrão. Então, uma hora você vai tomar um vinho com gosto X, outra hora vai tomar um vinho com gosto Y, diferente. E a gente não quer isso. Dentro da indústria de alimentos, o que a gente quer? Padrão. A gente quer que todos os produtos tenham a mesma qualidade. O cliente ele tem que consumir esse produto hoje e depois na semana que vem ele vai no supermercado, vai comprar o produto e ele vai ter o mesmo produto. Então, por isso que é importante o conhecimento científico para a gente poder entender e controlar as reações de fermentação. Então vieram vários estudiosos aí para esclarecer, né, para estudar. E aí esse processo foi denominado fermentação por quê? Porque do latim, né, essa palavra fermentação deriva da palavra fervere. Eu não sei falar latim, gente, mas porque fervere do latim significa fervescer, ferver. Porque no processo ocorre, por exemplo, o aparecimento de dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono ali naquele processo fermentativo, onde os micro-organismos estão fazendo o processo, vai gerar bolhas, vai ocasionar muitas bolhas e aí parece que a solução está fervendo, né? Então, é por isso que vem o nome fermentação, tá? É porque ele vai ocorrer da ação dos micro-organismos, né? Das leveduras, das bactérias, que vão estar ali no material orgânico. Quando eu falar material orgânico, substrato, entendam como um alimento, tá? Então, gente, lembrando que micro-organismos que são diferentes, eles vão corresponder a fermentações diferentes. Todos os micro-organismos vão fermentar o meu alimento do jeito que eu quero, da intenção que eu quero? Não, eu tenho que conhecer esse micro-organismo. Eu tenho que saber que micro-organismo que eu quero, que esteja ali, que desenvolva naquele meio, para que eu possa, então, o quê? Favorecer o crescimento, se ele já estiver ali, no caso do picles, por exemplo, né? O micro-organismo, a bactéria lática, ela já está ali na matéria-prima, ou então inserir esse micro-organismo naquele meio, tá? Então, eu tenho que primeiro identificar o micro-organismo e ter esse conhecimento tecnológico aí, porque existem micro-organismos que são deteriorantes também naquela flora e também existem micro-organismos naquela flora que vão ser patogênicos. Então, a gente quer que somente o meu micro-organismo, o meu amigo, meu querido micro-organismo, né, que é meu amigo, que ele se desenvolva ali naquele meio. Então, a gente vai ter que promover ali um meio que facilite, e aí tem que ter conhecimento de microbiologia, né? Tem que ter conhecimento bioquímico, na tecnologia da ciência, para que a gente possa então desenvolver aí esse meio propício. É difícil? Não, não é difícil, mas tem que ter conhecimento para entender ali o produto que você quer. Então, uma definição técnica que é utilizada, que a gente vê muito em livros, né, que é fermentação. Ela é um processo anaeróbio, ou seja, lembra da bioquímica, da micro, que o professor falava, né, sem ausência de oxigênio. Então não envolve a cadeia respiratória para que seja gerada a energia, né? Então, eles falam que a fermentação é um processo anaeróbio, porém, nos dias de hoje, essa definição ela tem dado uma ampliada, uma mudada. Então,
o que acontece? Hoje na indústria a gente utiliza e tem alguns processos, como por exemplo, processos fermentativos, quando a gente tem produção de enzimas microbianas, onde a gente utiliza oxigênio e com cadeia respiratória, tá? Então, esse processo, a gente vai utilizar aí uma quantidade de oxigênio para esse processo. Isso aí, mas deixa isso para lá, só para vocês entenderem. Então, um conceito que nós teríamos de uma forma que eu poderia dizer que é mais segura de se falar, é que a fermentação, ela consiste aí num processo onde ocorre quando o micro-organismo, né, ele se reproduz a partir de uma fonte apropriada de nutriente, visando a obtenção de um bioproduto, tá? Então, esse aí é um conceito que eu acredito que seja mais ampliado hoje para os dias atuais, da industrialização e da tecnologia, tá bom? Então, gente, no caso dos alimentos, né, a fermentação, ela vai ser um processo bioquímico ali, onde o micro-organismo, ele vai precisar, para o seu crescimento, ele vai precisar daquele substrato. Então, o micro-organismo, ele é super inteligente, ele é que nem a gente, ele precisa de alimento, ele quer nutriente, então ele vai precisar, geralmente não, a primeira fonte que ele vai utilizar do seu alimento vai ser o carboidrato, né, e aí ele vai precisar daquele substrato ali, onde ele está inserido. E ele retira do meio ali onde ele vive, né, aquele material nutritivo que ele vai precisar para sobreviver, para ficar jóia, para crescer naquele meio. E aí, ao mesmo tempo, vai ter a ação catalítica das suas próprias enzimas que ele vai produzir, que vão elaborar ali substâncias como álcool, ácidos, né? E vai ter a elaboração dessas substâncias, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor, ficar um pouco melhor para entendimento. Por exemplo, na fermentação lática, que é um tipo de fermentação que ocorre muito nos alimentos, né? A lactose, naquele processo de fermentação, ela não vai ser usada diretamente, né, pelas bactérias. A lactose é o carboidrato, só lembrando aí das aulas de introdução à tecnologia de alimentos. A lactose é o carboidrato que está presente ali no leite, né? Só que lembrem que o carboidrato lactose, ele é um disacarídeo, ou seja, é a união, né, de uma molécula ali de glicose com uma de galactose. Então, a gente tem a lactose. Então, esse casamento ali das duas forma uma lactose. A minha bactéria, ela não vai utilizar essa lactose. Então, ela vai precisar o quê? Que alguém quebre para ela, né? Ela precisa que alguém quebre aquela molécula grande ali, catalise aquela reação, agilize aquele processo para ela poder utilizar a glicose e depois, então, ter a liberação no produto final, que vai ser o ácido lático, tá? Tô falando produto final porque durante a fase ali do processo vai acontecer produtos intermediários, né, como o piruvato, por exemplo, que vai ser liberado. E depois, no processo final, a gente vai ter, então, a liberação do ácido lático, tá bom? Então, gente, além de conferir aí as matérias-primas utilizadas um sabor muito agradável, né, a fermentação, ela vai aumentar, ela vai dar durabilidade, por isso que a gente está estudando ela dentro do trabalho de conservação de alimentos, dentro da disciplina de conservação de alimentos, tá? Porque, o que vai acontecer? Eu não falei que eu vou ter produção de ácido? Se eu tenho produção de ácido, eu tenho o quê? Abaixamento de pH. E aí, quem não recorda da aula de pH, eu vou deixar o card aqui para vocês irem lá assistir uma revisão que eu fiz, até falando de fake news, né, da escala de pH. Enfim, mas aí a gente vai ter produção de ácidos, como o ácido lático dentro do processo, vai ter a produção na fermentação acética do ácido acético, né, então a gente vai ter ali um pH abaixado. Também, no caso da produção do álcool, nesse processo fermentativo, no caso das bebidas alcoólicas, né, também vai fazer um meio aí importante para a manutenção e para a gente poder ter essa durabilidade desse produto, tá? Porém, a gente sempre, hoje não, e nem sempre. Meu Deus, tô viajando, peraí, calma. Que eu vou falando, gente, vou viajando, sabe? Mas assim, o que acontece? Quando a gente tem aí, professor, então quer dizer que ele é um método de conservação, então só fermentar o produto tá ok? Não, né? A gente geralmente vai ter associação de métodos, que são chamados de métodos combinados. Então, a gente vai ter lá a fermentação do produto, tá? Para a produção ali de um ácido lático no meio, para ter a modificação da matéria-prima, no caso do leite, que vai transformar em iogurte, mas... Lembra do iogurte? Como exemplo, eu já vou elucidar aqui para vocês. O iogurte, por exemplo, ele precisa, além do processo de fermentação, ele precisa ser refrigerado depois. Tanto é que você compra ele refrigerado, leva para sua casa e continua refrigerado. Então, geralmente, tá, gente? Eu não tô falando que todos os produtos fermentados precisam ter métodos combinados, mas a maioria,
tá? Então, por exemplo, o picles, né? A gente vai ter, além do processo fermentativo ali no picles, a gente vai ter também a utilização do sódio, né? Dentro daquele processo, que também vai facilitar, vai auxiliar na estabilidade. Então, a gente vai ter métodos combinados. Então, o processo de fermentação, ele vai ser controlado. Lembra que eu falei para vocês que é necessário a gente controlar para ter padrão? Então, é importante esse controle. E como que a gente vai fazer isso, né? Primeiro, a gente vai ter que entender o que esse micro-organismo que a gente quer que cresça, que desenvolva ali dentro, né, que é o nosso amigo, o que ele gosta? Ah, ele gosta do pH 5.1, por exemplo, então eu preciso fazer com que esse meio tenha esse pH. Ah, ele gosta de temperatura 20 graus, eu preciso fazer com que essa temperatura seja 20 graus. Então eu preciso o quê? Cuidar do meu micro-organismo muito bem, com muito carinho, para eu poder controlar o processo de fermentação, para que ele se desenvolva cada vez mais e para que aquele micro-organismo deteriorante ele não se desenvolva, né? Pelo contrário, porque aí começa a produção de ácido lático ali no meio, geralmente já não está favorável para aquele outro que está ali junto com ele, e aí começa a criar situações desfavoráveis, né? Além do pH, além de controlar a temperatura, a gente também pode controlar a questão do cloreto de sódio, a questão do oxigênio, os nutrientes, a fonte de energia, né? Então, o cloreto de sódio, que eu falei para vocês, o cloreto de sódio, a maioria das bactérias láticas se desenvolvem em substratos, né, com concentrações aí altas de cloreto de sódio. Mas as bactérias deteriorantes e patogênicas não são muito fãs de meio aí com cloreto de sódio. Então aí já tem uma coisa legal para a gente poder controlar essa reação, tá? Se for fermentação lática, é claro, né? Então, essas bactérias deteriorantes dos alimentos, elas estão ali. A flora microbiana não tem só o que você quer, tem de tudo, né? Então, em algumas fermentações láticas, como por exemplo a produção de picles, a gente vai ter o sal, que é o que eu já tinha falado para vocês, e também o ácido acético, responsáveis pela estabilidade, pela conservação desse produto. Então, olha aí um método também que é combinado, tá? Então, gente, dependendo da atividade microbiana, as condições ali, elas têm que ser muito bem cuidadas, tá? Muito bem controladas, para que você tenha a obtenção do nível de crescimento desejado aí desse seu amigo, desse seu micro-organismo, né? Então, você tem que cuidar dele com muito amor e carinho e conhecê-lo muito bem, tá? Para fazer com que controle essa reação. E as fermentações, elas também podem ser classificadas como homofermentativas e também como heterofermentativas, tá? Então, vamos explicar esses dois conceitos. A aula hoje é mais introdutória, para vocês verem as fermentações, a importância, como é que acontece, né? Então, as homofermentativas ocorrem quando os micro-organismos ali que estão no processo de fermentação, eles vão produzir um único produto principal, como por exemplo, eu estava falando da fermentação lática, a gente vai ter quem como produto principal nessa fermentação? A gente vai ter o ácido lático. Então, é por isso que a gente chama de homofermentativa, né? No caso do vinagre, né? O ácido acético ali, da fermentação acética, da fermentação... Ai, peraí. No caso das bactérias, né? Elas vão formar ali o ácido acético, no caso, pra gente ter a obtenção lá do vinagre, tá? Então, no caso das homofermentativas é isso, eu vou ter produção apenas de um produto no final. As heterofermentativas, produto principal. As heterofermentativas, o que elas vão fazer? Elas vão usar produtos variados, elas vão, no final, a gente vai ter obtenção de produtos variados. Por exemplo, as bebidas alcoólicas, né? Quando a gente tem o processo fermentativo, a levedura ela ataca o açúcar e aí ela vai produzir como produto principal o álcool, que é o etanol, e também o gás carbônico. Tá? Então, entre as fermentações que a gente vai utilizar no alimento, a gente pode aí destacar quem? A gente pode destacar 3 fermentações muito importantes, que é a fermentação alcoólica, a fermentação acética e a fermentação lática. Essas 3 fermentações são muito importantes. Professora, só tem elas no alimento? Não, a gente tem também outras fermentações, como a propiônica, por exemplo. Só que a gente vai trabalhar essas 3 principais fermentações, tá? E as vias metabólicas e o que ocorrem nesses 3 principais processos. Porque os principais processos que a gente tem, né, na indústria de alimentos são o quê? Obtenção de bebidas alcoólicas, obtenção de leites fermentados, inclusive o leite fermentado, na próxima aula eu vou falar sobre ele, picles, queijo, chucrute, vinagre, ácido acético, né? Vinagre, né? Então a gente tem aí esses principais produtos para essa obtenção. Então os 3 principais são esses 3 aí.
Eu vou estar parando por aqui para não ficar muito extenso, muito cansativo. Nessa primeira videoaula de fermentação, eu quero que vocês entendam, então, as principais fermentações, né? O que é um heterofermentativo, uma fermentação homofermentativa, como é que funciona essa questão aí de cuidar desse micro-organismo. Então eu tenho que cuidar do meu meio, né? Como é que eu controlo? Tô fazendo todas as perguntas no final, porque são perguntas importantes para vocês estarem aí respondendo. E lá no Classroom vai ter material para a galera de engenharia de alimentos. E aí eu vou fazer um próximo vídeo onde a gente vai falar sobre fermentação lática. A gente vai entrar um pouquinho mais aí e aprofundar nesses 3 processos, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!